Oi! Hoje a gente vai revisar o espaço da indústria, tá? Então a gente vai ver alguns elementos que permeiam a complexidade dos estudos sobre a indústria para a gente lembrar um pouquinho das coisas que a gente viu esse bimestre, tá bom? Então vamos começar? Primeiro a gente vai ver sobre os fatores locacionais. O que são esses fatores locacionais? São esses fatores que fazem com que a indústria fique num determinado lugar em detrimento de outro, né? Então, fatores como estar próximo da matéria-prima, próximo dos lugares que fornecem energia, né? Ter mecanismo de transporte ao seu redor para facilitar o deslocamento dessa produção. Todos esses fatores eram fatores primordiais para que uma indústria localizasse num lugar e não no outro, né? Então, a gente tem os tipos de indústrias também, né? Então, vamos lá, vamos lembrar. Indústria de base, que são aquelas indústrias de bens de produção, né? Siderúrgica, metalúrgica, são indústrias que vão da base para outras indústrias, né? A gente tem também as indústrias de bens de capitais, que são aquelas que produzem máquinas e ferramentas para aumentar a produção de outros setores. E por fim, a gente tem também as indústrias de bens de consumo, que são aquelas indústrias que vão produzir produtos para o consumidor final, a gente. Então, essa indústria é dividida em duas partes, né? Primeira delas, em bens de consumo duráveis, doméstico, eletroeletrônico, movelaria, tá? E os produtos não duráveis, que são aqueles produtos que uma vez que a gente consome, ele some, ele acabou. Então, gêneros alimentícios, calçados, vestimentas, então são essas indústrias principais que a gente tem. Para a gente pensar nas revoluções industriais que permearam a nossa história, né, a gente já parte de uma consolidação do capitalismo, tá? Então, primeira revolução industrial, a gente sempre faz um esqueminha pensando, né, em que tempo e em que espaço e qual tipo de produção as coisas ocorreram. Então, na primeira revolução industrial ocorreu no século XVIII, né? Onde ela ocorreu? Na Inglaterra. Qual era a fonte de energia utilizada naquele momento? O carvão. Expansão das ferrovias, né? Segunda revolução industrial. Energia principal, né? Energia elétrica, descoberta da energia elétrica, do petróleo, já não era mais na Inglaterra, o foco não era mais na Inglaterra, mas já era nos Estados Unidos. E a terceira revolução industrial, a gente tem a partir de 1970, né, uma gama de tecnologia invadindo a sociedade, invadindo os costumes, invadindo a produção, o mercado de trabalho, porque envolve a terceirização da produção, ou seja, a produção é feita em vários locais, dependendo das vantagens locacionais que cada espaço tem. O trabalho ele também é terceirizado. Então as empresas elas contratam outras empresas em que elas vão ter mais vantagens em detrimento de outras. Além disso, a gente também tem a organização desse espaço produtivo. O Fordismo é um sistema de produção baseado na esteira de produção. Lembra? O produto ele vai passando e cada trabalhador faz uma parte do seu processo produtivo. E ao final você tem uma quantidade imensa daquele produto. Então, sua filosofia principal era a produção em massa para um consumo em massa, tá? Então o trabalho era rotineiro, baseado na linha de montagem, tá? Outro sistema produtivo que é o que a gente vive hoje, né, é baseado no toyotismo. O trabalho é muito mais especializado, a gente tem uma produção just in time, é produzido para agora, tá? De acordo com a demanda que a gente tem nesse momento. É um produto muito mais diversificado. Existe também a flexibilização tanto da produção quanto do trabalhador. Flexibilização da produção. A empresa ela vai se localizar nos espaços mais vantajosos para ela e a flexibilização do trabalhador ocorre também na sua tarefa multifuncional. E o empresário ele passa a ter um controle muito maior do seu trabalhador, como a gente vai ver num clássico dos Simpsons. Senhoras e senhores, apresento os futuros mestres da raça humana. Nerds da Comic Con! Seu idiota, eles são robôs. Vocês vão treiná-los e eles irão substituí-los. Eu dou permissão para fechar a mão com raiva 2 vezes. Foi Monte que disse. Agora é demissão por justa causa. Isso é nojento! Pode parar agora. Você não disse que foi o Monte. Isso não é um jogo. Bom,
como vocês puderam ver, existe um controle muito maior hoje desse patrão sobre esse empregado. Então as relações de trabalho mudaram, os mecanismos de produção mudou também, né? Então essa flexibilização do trabalhador tornou esse trabalhador muito mais multifuncional. É o que o mercado exige hoje dentro dessa produção, dentro dessa organização desse espaço produtivo. Agora que a gente já lembrou alguns dos elementos principais do espaço da indústria, vamos para algumas reflexões, né? Será que os fatores locacionais de hoje são os mesmos de antigamente, que determina que uma indústria se localize num lugar em detrimento do outro? São os mesmos, né? Outra coisa importante, será que existe um tipo de indústria melhor que a outra? Será que a indústria de base é melhor do que a indústria de bens de capital ou da indústria de bens de consumo? E todas são importantes para cada sistema produtivo. Com a chegada do sistema toyotista, será que o fordismo ficou obsoleto? Ou será que as esteiras de produção ainda são muito importantes hoje no sistema produtivo no geral? Então vocês fiquem com essas reflexões e até mais!